pode estar adicionando também sistemas analíticos. Então, não necessariamente, quando ele fala de interno, é algo que você trabalha somente por exemplo, para uma empresa interno sem uma venda de um sistema. Um exemplo. Quem trabalha com ferramentas, desenvolvendo ferramentas em uma Big Tech, trabalha de forma interna. Ele não desenvolve ferramentas para fora, ele desenvolve ferramentas para os próprios desenvolvedores trabalharem. Então, esse é um dos casos que muitas das vezes eles vão usar, sim, sistemas operacionais e não sistemas analíticos. Mas essa equipe, sim, pode ter sistemas analíticos. Entende? O que significa aqui? Só para ilustrar e ficar mais claro. Por exemplo, lá a gente trabalha, por exemplo, em Foundation. Quando vocês ouvirem o termo Foundation, equipes de desenvolvimento. Equipes de desenvolvimento que trabalham criando tools, ferramentas internas dentro e internas para a própria empresa, tá? Para a própria empresa. Então, esses dados internos, ou melhor, esses sistemas internos, elas têm, sim, muitas das vezes aqui, sistemas operacionais. Que aí é um post de sistemas operacionais. Que aí, como eu falei para vocês, é o Postgres, é o MySQL, é o uso de Postgres de MySQL, é os famosos CRUDs da vida ali. Não necessariamente ele faz CRUD, mas é um famoso CRUD. Porém, essa empresa interna também pode fazer uso de sistemas analíticos. E aí, por exemplo, o uso de um BigQuery. E aí tem outros tipos de bancos de dados analíticos também, tá? E aí, normalmente, e não necessariamente, isso que é importante vocês entenderem. Aqui, ó, isso aqui a gente está falando de uma empresa e de um produto, um software interno. Entretanto, na maioria das vezes, sim, a gente está, quando fala de sistemas operacionais, a gente está falando de empresas, ou melhor, de sistemas operacionais que trabalham com o usuário final. E aí, por exemplo, quando você vai no marketplace do Mercado Livre, quando você vai no marketplace do Quinto Andar, por exemplo, você está usando sistemas operacionais. Internamente, ele tem sistemas analíticos que, com certeza, ele vai ter um machine learning ali para gerar o melhor imóvel para você ou o melhor produto para você e tudo mais. Beleza? Isso é importante. Esse livro aqui é muito delicioso, eu amo esse livro. Beleza, então vamos continuando aqui. Explicado isso, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte ali. Nos primeiros dias de processamento do Business Data, uma gravação no banco de dados normalmente correspondia à realização de uma transação comercial. Aqui, esse momento aqui, eu me recordo agora vagamente, esse momento é que ele explica o porquê que os bancos de dados são conhecidos por bancos transacionais, de transação. E agora ele vai falar, isso é fantástico, bem legal. Nos primeiros dias de processamento dos dados empresariais, uma gravação no banco de dados normalmente correspondia à realização de uma transação comercial. Era uma transação comercial, que era uma venda. Isso aqui que é fantástico. Era o fato de efetuar uma venda. Fazer um pedido a um fornecedor, pagar o salário de um funcionário. Conforme os databases se expandiram para as áreas que não envolviam a troca de dinheiro, o termo transaction. E aqui é interessante porque transaction, em cada tipo de contexto, por exemplo, para New Relic, e quando a gente está falando de OpenTelemetry e esses dados ali com o APM, eu não sei se vocês entendem esse tipo de conceito, mas transaction tem conceitos distintos, por exemplo, para esse tipo de sistema. E aqui, transação é simplesmente isso. É o ato de eu cadastrar uma informação no banco de dados, tá? Então, esse conceito de transaction é importante vocês saberem em que tipo de cenário está sendo dito, tá? Mas aqui é exatamente isso, é um conceito de transação descrita no banco de dados. E aqui é muito interessante, né? Porque
O banco de dados, ele... Aqui, ó, vamos desenhar isso. A transaction é basicamente o fato de eu fazer uma transação. Então, eu como cliente, comprei um iPhone, por exemplo, e coloquei aqui, ó, e fui lá, efetuei a compra e vai ser registrado. Aí vai passar aqui pelo meu servidor, né? Claro. E para esse dado ser processado, e o servidor vai fazer uma transação. Deixa eu colocar aqui. Aqui é request, né, gente? Request. Aqui o servidor vai fazer uma transação ao banco de dados. E aqui, né, a transação é cadastrar. Então, muito legal. Então, é esse o motivo de ser chamado de transaction. Isso é interessante. Então, conforme se expandiram para as outras áreas, né, que envolviam troca de dinheiro, o termo transaction permaneceu referindo-se a um grupo de operações de leitura e gravação que formam uma unidade lógica.